Olá, muito bom dia para você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de conferir as principais notícias da nossa amada igreja. E nesta terça-feira tivemos nomeação. A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou que o Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de Dom Carlos Verzelete e nomeou Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, até então bispo de Palmeira dos Índios, em Alagoas, como o novo bispo da Diocese de Castanhal, no Pará. Que a Mãe Aparecida o abençoe nessa nova missão. E quero pedir também que a Mãe Aparecida abençoe você que faz parte da família dos devotos. O seu sim, a sua generosidade nos ajuda a levar essa devoção cada vez mais longe. Muito obrigada e junte-se a nós, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela. E agora a gente muda de assunto porque terça-feira é dia de conferir os destaques no nosso Giro Redentorista. E agora a gente começa falando sobre a Semana Santa no Santuário Bom Jesus de Pirapora, em São Paulo. E quem vai trazer para a gente os destaques é o missionário redentorista, o padre Elion Marcos, ele que é reitor do santuário. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todo o povo de Deus que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, de modo muito especial, Aparecida Interessa ao Brasil. E Padre Elion Marcos, a gente sabe que a Semana Santa aí no santuário já é uma tradição que atrai milhares de devotos. Gostaria que o senhor contasse, então, um pouquinho para a gente da programação, né, que está sendo feita para este período. Sim, Pirapora do Bom Jesus é um centro religioso muito importante para o estado de São Paulo e, por ocasião da Semana Santa, atrai muitos peregrinos, romeiros para essas bandas de cá, para viver esse momento tão especial da nossa igreja, que é a Semana Santa, onde nós celebramos o mistério pascal da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o domingo de Ramos, atravessando aí a semana, entrando no tríduo pascal, até a ressurreição de Jesus, nós temos uma programação bem bonita, muito participada e com a presença de muitos peregrinos aqui da região. E Padre Elion Marcos, inclusive na Sexta-feira Santa, a equipe da TV Aparecida estará aí no santuário, trazendo um pouco da programação, da devoção. Então conta pra gente, né, o que vai ter na sexta-feira aí? Pois é, desde a segunda-feira a gente começa a preparar, porque temos as tradicionais procissões, encontros, né? Procissão do Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores, depois a procissão do encontro. E na sexta-feira, de quinta para sexta, já começam a chegar as cruzes gigantes, né? Tão tradicional aqui dessa cidade, desse local. No domingo, eu estive lá em Piracicaba, na paróquia Nosso Senhor, Bom Jesus do Monte, dando a bênção para um grupo já de umas 15 a 20 cruzes que virão trazendo a pé aqui para o santuário. E logo nas primeiras horas da manhã, nós temos as celebrações penitenciais, com os missionários redentoristas e padre diocesano atendendo as confissões aqui no santuário. Ao meio-dia, a celebração do ofício de trevas, continuando com a preparação para as 15 horas, a grande celebração da Paixão de Jesus. E à noite, a tradicional procissão do Senhor Morto, precedida do Sermão das Sete Palavras. Esse momento em que as pessoas trazem as cruzes é muito marcante, porque são em torno de 100 a 120 cruzes vindo de diversas cidades ao redor aqui de Pirapora do Bom Jesus, né? De modo muito especial, Piracicaba. Então, o povo vem para cá, encarna essa experiência de fé e vida, trazendo em seus ombros não simplesmente uma forma de demonstrar a paixão de Jesus, mas de encarnar sua história, suas dores, sofrimentos e também a alegria que brota no coração daquele que acredita que a cruz é uma passagem, porque a glória vem com a ressurreição também. Então, é uma semana muito especial para nós, uma semana muito especial para o devoto, ao peregrino do Senhor Bom Jesus, e a gente conta aí com a presença, a participação de todo o povo de Deus da região aqui, que tem aqui aos pés do Bom Jesus esse encontro de fé, de amor e de muita devoção. Grande sentido da nossa fé, né, Padre Elion Marcos? Muito obrigada ao senhor pela participação, né? E na sexta-feira a gente traz aqui, então, um pouquinho da programação aí do santuário. Tá joia. Deus abençoe todos vocês, Amém. Fiquem com Deus e vamos viver com muita fé esse momento. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe o senhor também.
E olha só, você também pode participar aqui do programa mandando a programação da Semana Santa aí na sua comunidade. É só acessar o e-mail que está aparecendo na sua tela ou o nosso Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. E a gente continua trazendo os destaques da família redentorista, agora em Curitiba, onde uma missa em inglês reuniu mais de 2.000 pessoas no Santuário Perpétuo Socorro. A iniciativa atraiu especialmente jovens interessados em viver a experiência da fé, também em outro idioma. A celebração foi conduzida pelos missionários redentoristas Padre Charles Coure, norte-americano, e Padre Joaquim Parron, e marcou um momento de acolhida e evangelização, reunindo fiéis de diferentes idades. A proposta de celebrar em outro idioma reforça o compromisso do Santuário Perpétuo Socorro, administrado pelos missionários redentoristas, em buscar novas formas de evangelização e acolher diferentes públicos, especialmente a juventude. A próxima edição da missa em inglês já está prevista para o dia 2 de maio, às 6 da tarde. E o Santuário Perpétuo Socorro, mas dessa vez da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, promoveu a Via Sacra nas ruas, um momento que reuniu fiéis em devoção e muita oração. E um ponto marcante é que os moradores preparam, então, altares nas residências, renovando o exercício da piedade popular, refletindo na Via Dolorosa os últimos momentos da vida de Jesus. A Via Sacra, que a gente sabe que também é uma tradição muito comum nesse período da Quaresma. E a gente continua trazendo aqui as notícias da congregação do Santíssimo Redentor, mas desta vez lá na Bahia, no Santuário do Bom Jesus da Lapa, que realizou a segunda Romaria dos Carreiros. Foi na BR-430, nas imediações da entrada principal da cidade de Bom Jesus da Lapa, que a partilha do café da manhã e a organização dos animais marcou o início da segunda Romaria dos Carreiros, da Diocese de Caetité, no sudoeste da Bahia, ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. Tomei ele para ajudar nós, nos proteger, que nós estamos aqui hoje. E espero que no ano que vem, que eu acabei de falar, para nós estamos aqui de novo, com mais gente. Que eles tenham vigor e saúde para completar essa travessia rumo ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim teve início a peregrinação em carros de boi e até de bodes, com o suporte de órgãos de segurança e da Prefeitura Municipal. A imagem do Bom Jesus ia à frente, abençoando a todos. Ano passado foram cerca de 40 carreiros. Este ano, esse número aumentou bastante. São 107 carreiros que vieram agradecer ao Bom Jesus em Romaria. A gente fica muito orgulhoso e todo o pessoal que faz aquele esforço diariamente, todos os dias, se programando já alguns dias para trazer essas causas, vem de longe, acorda cedo e que o Senhor Bom Jesus da Lapa abençoe a todos aí. Cada família trouxe consigo a marca do orgulho de ser sertanejo e de expressar por meio da Romaria o agradecimento ao Bom Jesus. Só agradecer ao Bom Jesus por tudo, que aconteceu no ano passado com a gente, e esse ano agradecer a Ele também por tudo que está acontecendo. Graças a Deus, até agora, tudo na paz de Deus, bom demais. O Bom Jesus que abençoe a todos. É muito prazeroso, né? Meu pai já faz parte de carreata na minha cidade, Caetité, há 46 anos, tem uma procissão lá na Festa Santana. E ele foi um dos fundadores e presenciei até hoje, né? E aí o ano passado ele veio, não deu para mim vir, mas esse ano eu vim e ele também está aí. A chegada na esplanada da Igreja de Pedra e de Luz, por volta das 9 horas da manhã, chamou a atenção de outros romeiros. Os peregrinos carreiros foram acolhidos em uma Santa Missa em ação de graças. O ano passado, timidamente, nós acolhemos essa romaria, mas a estrutura que nós pensamos ela foi muito pequena. Este ano, nós, com a parceria do Poder Municipal, pudemos ampliar a organização e facilitar, portanto, a participação dos carreiros, dos lapenses, dos outros romeiros, dos visitantes. São homens e mulheres que saem de uma cidade vizinha histórica de Caetité e trazem consigo a sua fé, a sua esperança, mas principalmente a gratidão de vir aos pés do Bom Jesus agradecer. A manhã de manifestação de fé dos carreiros terminou com a apresentação do Terno de Reis, que veio também da Diocese de Caetité, reafirmando que na casa do Bom Jesus, cultura e fé andam juntas.
Esses foram os destaques do nosso Giro Redentorista dessa terça-feira. E ela falou ali, né, que cultura e fé andam juntas e também fé e educação. Quero mostrar um registro para vocês, porque em São Fidélis, no Rio de Janeiro, o Colégio Fidelense comemorou 86 anos como tradição da educação católica, preservando então os valores cristãos do Evangelho e da ética na formação desde as crianças, adolescentes e jovens. E eles mandaram para a gente o registro de como foi esse dia festivo por lá. E bom, a nossa equipe, gente, conversou com o Padre Zezinho, onde ele falou sobre a reedição do seu livro Alicerce para um Novo Mundo. Neste primeiro episódio, o Padre Zezinho falou um pouco das mudanças dos jovens ao longo dos anos e também como isso impacta na evangelização. Vamos acompanhar. Alicerce para um Mundo Novo. Esse livro aqui está completando 50 anos que foi editado a primeira vez. Ele foi o primeiro livro do nosso querido Padre Zezinho. E agora, mais de meio século depois, está sendo relançado. Por isso eu quero conversar agora com o Padre Zezinho, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre esse relançamento. Padre, quando o senhor criou esse livro, escreveu esse livro há mais de 50 anos, era o Alicerce para um Mundo Novo daquela época. Como que era o mundo novo daquela época e como é o mundo novo de hoje? Eu fui ordenado padre em 1966. E naquela época precisavam de catecismo, porque era coisa nova. E aí, alguns bispos, 2 deles, e uma irmã, sabendo que eu escrevia, que eu já tinha artigos em revistas, disseram, por que você não escreve um catecismo baseado no que você fala no rádio e do que você escreve? Eu disse, a ideia é boa, porque não temos um catecismo atualizado naquela época. E há muita coisa que o Vaticano trouxe e que não está no catecismo, porque o catecismo só veio mais tarde. Não havia ainda o novo catecismo da igreja. Então, eu conversei com o meu superior e com esses 2 bispos, que não dou o nome porque não permitiram, né? E aí eu disse, vou arriscar. Então, eu escrevi, em 1 ano e meio, mais ou menos, a Alicerce para um Mundo Novo, mostrando a ideia de uma catequese alicerçada no Vaticano II. Portanto, aqueles catecismos que havia antes, de pergunta e resposta, não resolvia a questão do diálogo catequético. Tinha que ser diálogo. A pessoa tinha o direito de falar, discordar, e aí conversava e virava um livro. Então, nasceu da ideia do diálogo com os jovens. Alicerce para um mundo novo, para gente nova. O jovem naquela época e o público, digamos assim, que necessitava daquele livro naquela época, era de um jeito e hoje é de outro? Bom, havia um comportamento mais familiar. De maneira geral, os jovens naquela época, eles não tinham tanta liberdade como tem hoje. E os pais não davam tanta liberdade. Então, a autoridade dos pais ainda era importante, porque a internet não tinha dominado a cabeça dos jovens. E também, na igreja, havia autoridade. O que o bispo falava, o que o padre falava no sermão, outro lugar, o pessoal aceitava, porque a igreja ainda não tinha enfrentado a mídia. A igreja não tinha ainda rádio, tinha umas poucas. Não tinha TV. E a internet nem se pensava que existisse. Então, para nós, o livro servia como base para conversar nas comunidades, nas catequeses e nos encontros de jovens.
os próximos episódios você acompanha em breve aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Gente, o programa de hoje, por hoje é só, né? Mas quero deixar aquele convite. Você de casa fica com a Santa Missa e lembrando, que ainda dá tempo de você adquirir o seu livrinho Deus Conosco para a Semana Santa lá na Editora Santuário e viver esse momento tão especial, tão forte da nossa fé, acompanhando toda a liturgia. A gente volta a se encontrar amanhã com mais notícias da igreja e as bênçãos da Mãe Aparecida aqui na TV Aparecida às 11h35.